Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Gerando Alfa. Eu sou o Lucas e hoje estamos aqui retomando os conteúdos semanais, falando um pouco de uma análise muito polêmica, mas que também foi muito pedida lá no canal do Instagram. É a análise completa de RBR. A gente está atualizando essa análise, né? Porque é uma análise que eu já fiz no ano passado, já falei bastante sobre a empresa no ano passado. Se você quiser assistir esses vídeos, clica aqui em cima que você vai ser redirecionado para esses vídeos. Mas agora a gente vai tentar focar um pouco mais no futuro da empresa daqui para frente, né? Tudo que IRB já passou, muitas pessoas já conhecem. A gente escreveu um relatório completo de 24 páginas sobre a empresa. Se você quiser acessar esse relatório gratuito, clica aqui embaixo no link que você vai ser redirecionado para a nossa área de conteúdos, tá? Hoje eu vou focar esse vídeo aqui falando um pouco mais do futuro da empresa, do que necessariamente do que já passou. Então, se você gostar desse conteúdo, se você gosta do canal, não esqueça de curtir aqui embaixo, se inscrever no nosso canal também. Isso é muito importante para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade aí para vocês, tá bom? Um abraço então, vamos até o vídeo logo após a vinheta. Então vamos lá para a análise completa do IRB Brasil Resseguros, tá? Essa análise completa, esse relatório que nós fizemos em parceria com a Quadra, tá? Não é a Esquadra que entrou em short em IRB e que fez a carta, é a Quadra. Se vocês quiserem seguir eles no Telegram, eles fazem conteúdo de muita qualidade por lá. Eu recomendo muito que vocês sigam ele no Telegram. E saibam que esse relatório ele está bem completo. A gente fala sobre a história da empresa, sobre a governança, sobre a visão geral do negócio, os diferenciais competitivos do case. A gente conta a história do que aconteceu com o RBR de fato, né? E a gente também dá a nossa opinião sobre o negócio no futuro, além de fazer uma análise fundamentalista com o que é possível, né, de RBR, porque a gente tem bastante resultado que acaba impactando de uma forma não recorrente o balanço de IRB atualmente. Mas que nem eu falei para vocês no início do vídeo, eu vou tentar focar um pouco mais aqui no futuro de RBR, tá? Até para auxiliar vocês, né, talvez a tomar uma decisão aí de investimento ou de não investir na empresa, beleza? Mas é claro, né, deixando bem claro que a gente não faz recomendação de nada aqui. O nosso intuito é trazer informação para o investidor da forma mais simples e direta possível, tá certo? Então vamos então à nossa análise. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a história da empresa. Vou pular um pouco essa parte, tá? Porque isso aqui realmente é uma coisa que muitas pessoas já conhecem, a história de IRB, que era uma empresa estatal, né? Criada por Getúlio Vargas. Em 2007 você teve essa mudança do mercado de resseguros, ele foi aberto, né, para novos entrantes, então novos entrantes puderam entrar no mercado de resseguros. Em 2013 a empresa fez essa reorganização societária já preparando para a privatização, porque ela precisava se movimentar de uma forma mais eficiente, né, para poder lidar com essa concorrência que entrou com a abertura do mercado em 2007, até que o IPO foi feito em 2017, né, e a empresa se tornou uma das queridinhas da bolsa, né, apresentando muito crescimento, bastante lucratividade nas suas linhas da DRE, e ao mesmo tempo, né, que ela também conseguia um ganho de rentabilidade muito grande, um ganho de rentabilidade muito fora do normal do setor de resseguros, né? Então por isso ela acabou se tornando o sonho do investidor de longo prazo. Ao mesmo tempo que você tem uma empresa que cresce muito, a empresa aumenta as suas margens, ela expande as suas margens, né? Então aqui, ó, tem até um quadrozinho que vocês podem olhar melhor lá no relatório sobre toda essa fase de RBR, toda a história da empresa, tá certo? Se a gente for olhar um pouco para a governança corporativa de IRB, a IRB, teoricamente, né, pelo fato dela ser uma corporation, né, o que é uma corporation? É uma empresa que não tem um controle definido, ela não possui um controlador. Então você tem o capital social da empresa disperso em vários acionistas. Teoricamente, né, isso era um motivo para deixar a empresa com uma governança melhor, porque caso a empresa tivesse um controlador único, como por exemplo você tem no caso de uma Gol, por exemplo, numa canetada pode ser que o interesse próprio do controlador acabe se sobressaindo em relação aos minoritários. Então o fato da empresa ser uma corporation, e principalmente por ela ter dois bancos aqui grandes, né, no seu balanço, teoricamente dava uma legitimidade para a empresa, para a governança da empresa. Talvez isso tenha sido os motivos também que muitas pessoas demoraram para perceber o que de fato estava acontecendo com o IRB. Inclusive gestores, né, investidores profissionais acabaram sofrendo muito com a ação
porque não conseguiram perceber de forma prévia o que estava acontecendo com a IRB. Se a gente for olhar o Glassdoor, que é basicamente um Reclame Aqui dos funcionários, né? Os funcionários avaliam a empresa, falam sobre os benefícios da empresa, falam se a empresa tem uma boa cultura ou não, e a gente acaba olhando bastante esse Glassdoor porque a gente gosta de perceber se a empresa trata bem os seus empregados, a gente acredita que isso faz parte de uma boa governança. A gente vê que o IRB tem uma nota de 3.7. Quando a gente vai comparar com outros pares do mercado, né, como a Swiss Re e a Munich Re, Resseguros, né, esses dois que são meio que referências nesse setor, né, a gente vê que eles têm uma nota um pouco acima de IRB, com 82% de recomendações para a Swiss e 79% para a Munich. Né? Então, eles têm uma recomendação maior, um grau de recomendação maior e uma avaliação maior também do que IRB Brasil Resseguros. Falando rapidamente sobre a visão geral do negócio de RBR. Para quem não sabe, né, o IRB ele é a maior resseguradora da América Latina. Tem quase 9 bilhões em prêmios emitidos e é líder em 9 dos 11 segmentos no qual ele atua. Então você tem o segmento patrimonial, rural, transportes, riscos especiais, vida, responsabilidades aeronáuticos, marítimos, habitacional. Todos esses são liderados pelo IRB, né? Em alguns pontos, como por exemplo o rural, ele tem 60% de market share, é muito market share. No marítimo aqui 50%, habitacional 69%. Então ele é um colosso, né? O IRB é um colosso, uma empresa gigantesca. E a gente vai perceber inclusive que isso é uma das grandes vantagens competitivas do negócio quando a gente estiver analisando as vantagens da empresa. Então, se você for olhar, né, ele tem essa elevada dominância no mercado de resseguros local, tem 37% de market share no mercado de resseguros do Brasil, um valor, né, que é 4,6 vezes maior do que o segundo colocado de IRB aqui no mercado. Então, a gente tem esse mercado com a dominância grande de IRB e o resto do setor bem pulverizado, né? Quando a gente olha um pouco melhor o portfólio de RBR, a gente percebe que ele tem uma posição muito forte na América do Sul, dentro do seu segmento internacional. Então, mesmo o segmento internacional aqui, você tem essa posição muito forte na América do Sul, que acaba fortalecendo o IRB dentro da América Latina, tá? Isso é bem interessante, né? Esse 40% que ele tem no portfólio aqui internacional, porque acaba reduzindo o risco da empresa a apenas o mercado. Então, ela estando um pouco fora do Brasil, protege a empresa de certa forma, né? Uma diversificação. E a gente vê aqui que ela tem 13% do portfólio na parte rural, 18% na parte patrimonial. Dentro do Brasil, então, esses dois são os maiores portfólios de IRB, tanto a parte patrimonial como a parte rural. A parte de riscos especiais também é bem considerável aqui com 8%. Se a gente for olhar o gráfico lá atrás, do quanto que eles têm de market share em riscos especiais, né, a gente tem 80% de market share. Então o IRB é muito dominante nesse subsetor aqui de resseguro. Essa parte aqui, que eu falo um pouco sobre o que aconteceu com o IRB de fato, eu vou pular nessa nossa análise, que nem eu falei, porque eu acredito que já existem muitos vídeos que cobrem esse assunto de diversas maneiras, e eu acredito que eu não conseguirei agregar tanto, exceto no finalzinho ali que eu faço alguns comentários pessoais sobre o que eu achei de tudo isso. Então confiram no relatório que vocês vão estar bem informados aí do que de fato de toda a trajetória, né, toda a linha do tempo do que aconteceu com a empresa. Vamos falar um pouco dos diferenciais competitivos de RBR então. Que nem eu falei anteriormente, né, o market share, esse market share que o IRB tem é um diferencial competitivo, né? Você tem 80 anos de atuação no mercado nacional, isso traz um know-how bem considerável para a empresa, é uma expertise considerável, então isso é inegável que o IRB ele tem essa capacidade de conseguir precificar melhor esses grandes riscos, né? De uma forma diferenciada dentro do mercado. E por ele ter uma dominância do mercado, às vezes ele consegue também uma taxa mais atrativa para a seguradora que está querendo repartir aquele risco junto com a resseguradora. A experiência do cliente também, né, que é muito interessante com o IRB, que está desenvolvendo essas novas tecnologias com blockchain, melhorando a experiência dos seus clientes, as seguradoras tradicionais. Então, essa sua posição que ele tem de market share bem alto, né, bem dominante, confere um perfil para a IRB de liderança para conseguir impulsionar essas mudanças dentro do mercado. Então, quando você tem um líder tão grande assim, né, dentro do mercado brasileiro, vocês viram ali, ele tem 37% de market share no mercado do Brasil,
quase 5 vezes maior do que o segundo colocado. Geralmente você vai ter essa empresa meio que ditando os rumos do mercado. Tá? E as baixas despesas administrativas também que o IRB tem, né, é uma vantagem competitiva da empresa. Esse índice de despesas gerais administrativas é muito enxuto para a companhia. Ela tem cerca de 400 funcionários apenas, né, uma estrutura muito integrada de TI e vários escritórios, tanto no Brasil como na Argentina e Londres também. Falando um pouco dos riscos do negócio de RBR. Primeiro a gente tem a governança, né, que não tem como. O IRB, a partir de agora, ele vai ter que recuperar essa confiança do mercado, então é um processo, né? Leva tempo para ele conseguir recuperar essa confiança do mercado. As mudanças da governança já foram feitas, já foram implementadas, a gente tem um time novo aí liderando agora esse turnaround de IRB, mas assim, por conta dessa dificuldade de compreensão que o mercado tinha sobre os resultados da seguradora, a empresa ela teve essa dificuldade de fraude contábil, muita gente demorou para entender se de fato existia aquilo ali. Talvez se fosse um setor um pouco mais fácil de leitura, ou então que os analistas tivessem experiência, raramente isso teria se estendido há tanto tempo assim, né? Então, estima-se que as fraudes elas vinham desde o IPO de IRB. E isso só pôde acontecer num setor bem isolado na nossa bolsa, né? A gente só tem o IRB como listado no setor de resseguros. Outro risco considerável da empresa são os riscos regulatórios, né? O IRB está sob a fiscalização da SUSEP, né? Inclusive a SUSEP foi um dos motivos pelo qual a esquadra conseguiu perceber que existia algo errado nos balanços de IRB, porque a SUSEP ela tem muitos dados públicos e esses dados públicos não condiziam com o que o IRB estava apresentando em seus resultados. O IRB estava realmente muito fora do mercado, perto do que a SUSEP estava apresentando sobre os sinistros que a gente estava tendo dentro do país. E quando você tem uma empresa que é líder do setor e ela está atuando de forma tão diferenciada, o que é muito esquisito, né? Então foi através da SUSEP que a esquadra começou a montar a sua tese de que talvez tivesse algo errado dentro dos balanços, né? Então ela teve essa dificuldade regulatória que agora no 4T20 ela conseguiu sanar finalmente, né, depois de diversos aumentos de capital, emissão de debentures, né, que é uma coisa muito negativa para uma empresa de resseguros, porque você tem a sua rentabilidade impactada, né, ainda mais quando a gente coloca dinheiro no caixa com uma Selic baixa e está pagando despesa financeira para financiar o debenture. Infelizmente, não é uma coisa positiva quando uma empresa de resseguros tem que ir para o mercado lançar um debenture, ainda mais com o risco que o IRB estava naquele momento. Eu não sei qual foi a taxa que ele pegou, mas com certeza foi uma taxa bem atrativa para os debenturistas, né, porque é um risco considerável. E essa questão da emissão de ações, né, debentures, reduziram o potencial ROI da companhia com certeza, né? Um dos grandes motivos pelo qual o IRB era tão fora da curva em relação aos seus pares internacionais em questão de valuation, em questão de precificação, era exatamente a rentabilidade sobre o patrimônio líquido da companhia, que era muito acima dos pares do mercado, né? Então o mercado precificava muito positivamente o IRB por conta dessa rentabilidade sobre o patrimônio líquido. E quando você faz essa emissão de ações, quando você dilui acionista, quando você emite debentures que você vai colocar no seu float, né, no seu caixa, rendendo o Selic, rendendo o CDI, porque tem que ser algo líquido e você está pagando despesa financeira, você impacta muito essa rentabilidade. Então, possivelmente, isso deve ser penalizado pelo mercado em relação a IRB por conta dessas decisões que ele teve que tomar para sanar a liquidez regulatória exigida pela SUSEP. Então eles não tiveram escolha, eles tiveram que fazer dessa forma, tá? Então, outro risco aqui, que nem a gente falou, endividamento, né? Uma seguradora com dívida não costuma ser um bom sinal. O IRB precisou levantar esse capital via debentures, pagando uma taxa pré-acordada, para que esse capital passasse a suprir a liquidez regulatória exigida pela SUSEP, ficando em caixa RD no Selic. Uma clara distribuição de valor, né, que foi necessária para esse movimento de reenquadramento da empresa na liquidez regulatória exigida, a mínima, né, exigida pela SUSEP. Continuando os riscos de negócio aqui da IRBR, a gente tem também a parte dos negócios descontinuados da empresa, são os negócios que estão em runoff. Então o que você teve foi a antiga administração emitindo essa série de negócios, essa série de negociações de resseguro que tinha uma baixa relação de risco-retorno para a empresa. Então você tinha um retorno muito baixo esperado desse negócio e um risco muito alto. E a empresa acabava declarando uma sinistralidade
muito menor do que de fato ela estava recebendo. Então ela conseguia meio que enganar a parte ali da DRE por um tempo, né? Lógico que eu acredito que se isso continuasse por mais alguns anos, provavelmente o IRB ele ia chegar num patamar que não teria salvação, tá? Ia ser tanto capital necessário para cobrir os sinistros das empresas, para enquadrar a empresa novamente na liquidez regulatória necessária, que provavelmente não compensaria, né? Seria melhor liquidar a empresa, tá? Então é importante entender isso, que era uma bomba relógio que estava acontecendo com o IRB. Não foi a esquadra que jogou as ações de IRB para baixo, de forma alguma. A esquadra apenas expôs ao mercado o que estava acontecendo dentro dos balanços. E caso isso não acontecesse, provavelmente a bomba ia estourar muito mais forte agora no ano passado, tá? Quando a sinistralidade de IRB foi bem maior do que o esperado. Então a empresa sofreu bastante na pandemia e provavelmente isso ia aparecer muito mais nítido no balanço e as pessoas iam conseguir perceber que algo estava sendo lançado ali, né? O risco calculado pela empresa através da sinistralidade que ela colocava no balanço estava muito abaixo do que ele deveria ser. Então, desde que essa nova gestão assumiu, né, o IRB ele passa por esse processo de reestruturação do portfólio, né, excluindo esses negócios que não são rentáveis do balanço. Então, ela vai limpando o balanço desses negócios ruins. Porém, mesmo quando ela encerra esse contrato de seguro, é necessário ainda arcar com os riscos por um certo tempo, né? Esses riscos eles ficam em run-off. E o IRB ele não é muito claro, né, em quanto tempo isso vai durar, né? Ele apenas fala que esses negócios são negócios com cauda curta, né? Que eles não têm grande longevidade dentro do balanço da empresa. Então aqui você tem um resultado líquido, né? E os negócios descontinuados aqui impactando o resultado líquido da empresa, elevando muito a sinistralidade da companhia. Então você vê o quanto que é impactante, o quanto que acabou impactando os resultados de 2020, esses negócios que foram descontinuados pela empresa. Infelizmente eles tiveram um impacto grande e no momento que você descontinua, você tem que mostrar a sinistralidade de fato que era daquele negócio, não tem como mais esconder, entendeu? Então, como a gente pode ver nessas imagens, esse negócio eles têm uma sinistralidade muito maior que o resto do portfólio, né? Se você olhar aqui, ó, os negócios descontinuados em 2020, a gente vê uma sinistralidade muito maior, uma sinistralidade de 102% aqui, enquanto o resto do portfólio é cerca de 66%. Então, eles inflaram o portfólio com um tipo de resseguro muito arriscado com retorno muito baixo, a relação baixa de risco-retorno, né? E é exatamente isso que impactou tanto o caixa da empresa. O caixa da empresa estava sendo consumido com essa sinistralidade tão alta. Os riscos cambiais também do IRB, né? Como ele tem boa parte dos seus prêmios advindos do exterior, as oscilações cambiais podem afetar os resultados da empresa, né? Boa parte dos seus ativos estão puramente em dólar para meio que fazer o hedge disso, né? Então ele consegue hedgear esses resultados através de ativos que estão colocados em dólar, né? Se a gente vê 40% aqui aproximadamente dos ativos de IRB estão dolarizados. Chegando aqui à difícil tarefa de fazer uma análise fundamentalista de IRB nesse momento, porque a gente tem tantas coisas no balanço que estão atrapalhando. É como se fosse uma névoa quando você olhasse no balanço de IRB, porque tem muito negócio descontinuado, tem reavaliação de sinistralidade, tem impactos por conta da pandemia, impacto cambial. Cara, é muito difícil da gente conseguir de fato perceber qual que é a rentabilidade recorrente da empresa, tá? Então, se vocês quiserem olhar melhor essa parte com mais detalhes, convido vocês a lerem o seu relatório a partir da página 18, que lá vai estar explicado melhor para vocês como que você consegue ler o resultado de uma empresa de resseguro. Inclusive, o Yuri aqui ele fez um excelente trabalho de explicar para vocês aqui ponto a ponto, né, o que é um prêmio emitido, o que é um prêmio retrocedido, né, quando a empresa repassa, é como se fosse o resseguro, o resseguro do resseguro, né, o resseguro ao quadrado, a empresa repassa o risco dela para outra resseguradora. Qual que é o prêmio retido, né, que a gente tem o emitido menos o retrocedido, as variações dessas provisões técnicas, que são ajustes contábeis que o IRB tem que fazer dentro do balanço. Então, assim, não impressiona que as pessoas não conseguiram ver essa fraude aqui, porque o balanço de IRB é bem complexo, tá? E tem diversos termos que você não vê em outras empresas e acabam confundindo um pouco a cabeça do pessoal. O Yuri fez um excelente trabalho aqui de explicar
tudo para vocês. Então, se você sempre teve dúvida de como ler um balanço de uma resseguradora, essa é a oportunidade. Baixa o relatório lá, que você vai entender o que é underwriting, né? Esses ganhos ou despesas relacionados ao underwriting, que é o processo decisório de mensurar os riscos, né? Para aceitar ou recusar contratos. Então, quando você mensura o risco, você meio que estima uma sinistralidade, né? Para aquele negócio que você está pegando. Então, quando você tem um resultado de underwriting muito abaixo do correto, você acaba tomando um prejuízo, porque você não conseguiu prever aquela sinistralidade perto da realidade do que seria aquele contrato. Você acaba operando muito mal como resseguro se você não faz uma análise de risco correta, tá? Então tem diversas aqui, aumento IBNR, acordo judicial com a Eletronorte, né, que a IRB conseguiu recuperar um valor aí da Eletronorte, né? Foi um valor interessante, mas que não teve impacto no caixa. Então a gente teve diversos impactos aqui sobre o 4T20 da empresa, sobre 2020, né, também. Teve essa questão dos créditos tributários de Londres também, que é uma coisa de louco. Então todos esses não recorrentes foram listados aqui pelo Yuri brilhantemente para a gente chegar finalmente no nosso resultado aqui. Que você tem que separar esses impactos ainda dos negócios descontinuados, né, os negócios em runoff, que trazem um certo prejuízo para a IRBR, porque ela contratou esses negócios a um risco estimado, e no momento que ela se desfaz desses negócios, ela tem que colocar o risco que de fato eles mostraram dentro da carteira. Então ela tem um reajuste aí desses negócios descontinuados, né? Que você tem um resultado líquido aqui no final das contas. Então, tudo isso, né, passando por tudo isso, todos esses não recorrentes, todos esses impactos, para você demonstrar um lucro líquido contábil de 190 milhões no 4T20 e de 195 milhões no 2S20, né, no segundo semestre de 2020, que foi onde efetivamente iniciou-se o processo de limpeza de portfólio e contratos. Então, você tem esse resultado líquido contábil aqui de menos 850, você vai tirando, né, limpando tudo que está sujo no balanço e vai chegando nesse resultado líquido run-on, normalizado, mas assim, é um ajuste bem, como eu vou dizer, bem forçado pela companhia, porque é basicamente você pegar o seu balanço e falar, olha, exceto tudo que está ruim, isso aqui está bom. Então, assim, é uma coisa questionável. A gente vai ter que ver melhor ao longo do tempo, à medida que o balanço for de fato limpo, quando a empresa chegar e falar, olha, agora estamos com um balanço bem equilibrado e esse é o resultado recorrente da empresa. Aí a gente vai ter uma ideia muito melhor do que esperar de IRB de fato. E então, pessoal, finalmente chegamos aqui na parte das estratégias para o futuro da empresa. Então, o que será de RBR? Como será que a empresa vai se comportar ao longo de 2021, ao longo de 2022? Será que teremos uma recuperação rápida ou não para a IRBR? O ano de 2020 para a IRB foi muito doloroso. As ações chegaram a cair 80% lá do topo de janeiro, né? Então, todas as formas que eles puderam de regularizar essa liquidez regulatória pela SUSEP, né, melhorar o portfólio de contratos, a nova administração fez, tá? Ela fez tudo que foi possível. Então foi um ano de completa reestruturação da empresa e agora a empresa já se encontra com essa liquidez regulatória sanada, isso é um ponto muito positivo. Ela está com um balanço muito mais limpo do que anteriormente, então grande parte dos negócios descontinuados da empresa já foram retirados. A gente de fato agora pode ver, talvez, em 2021, a companhia voltar a entregar alguns lucros consistentes aí aos seus acionistas. Isso é claro se ela não continuar tendo que limpar mais ativos dentro do portfólio. A grande realidade é que a gente não sabe. Diversas vezes já foi colocado pela administração que tudo estava certo, que tudo estava ok, mas tudo está sendo ok desde o 2T20. E a gente teve 2 trimestres ainda aí de limpeza de portfólio do IRB. Então a empresa ela pretende focar nessa lucratividade do prêmio emitido, né? Não apenas no crescimento, porque ela provavelmente não está percebendo grandes crescimentos dentro do mercado de resseguros no Brasil. É um mercado consolidado, né? É um mercado assim que não há grandes surpresas, né, no mercado de resseguros. A verdade é que as empresas elas têm uma metodologia muito parecida de cálculo de risco. Então, raramente você consegue ter um diferencial em relação a outra empresa, por exemplo. Talvez um diferencial de escala, de expertise, de market share, né, que o IRB consegue captar um pouco mais de seguro. Principalmente por ele ter sociedade com os bancos, né, o Bradesco e Itaú são acionistas do IRB, eles têm interesse exatamente em conseguir taxas mais interessantes para suas seguradoras
de resseguro. E a gente percebe que o IRB ele tem taxas bem atrativas de resseguro comparado com outros pares que a gente vê no mercado. Então, esses prêmios emitidos, né, não adianta nada você emitir um prêmio que pode gerar um sinistro, porque isso não vai gerar valor para o acionista, inclusive isso vai destruir valor, né? Então, essa relação de lucratividade melhor entre os prêmios emitidos, ela tende também a reduzir essa volatilidade que a gente está vendo nos resultados de IRB. Quando a gente tiver uma recorrência melhor de resultados, a gente vai conseguir avaliar melhor a empresa. E o IRB ele contratou nessa consultoria líder mundial em gestão empresarial para melhorar, revisar o posicionamento da marca, meio que tirar também essa visão negativa do mercado que ficou sobre a marca, né? Desconfiança do mercado sobre a marca. Isso ao longo do tempo ele vai conseguir tirar. 2021, 2022, 2023, talvez as pessoas já tenham mais confiança no resultado da empresa, tenham mais confiança no que está sendo apresentado e voltem a investir. Talvez ele volte aí para o radar dos grandes fundos da mesma forma que ele era anteriormente, né? A gente tem as dúvidas ainda de quanto que será o lucro recorrente de IRB de fato, e isso é primordial para que a gente possa fazer a nossa análise. É muito difícil projetar o que seria um preço justo da empresa se você não sabe o quanto que ela lucra, o quanto que ela tem de ROI, de rentabilidade, né? A gente vê dentro do mercado de resseguros, como precificação, como valuation, o retorno sobre o patrimônio líquido é muito importante. Então a gente tem que esperar a situação se acalmar um pouco mais para a gente ter uma noção melhor de fato qual que seria o lucro de IRB, né? Será que teremos mais não recorrentes ao longo de 2021? Talvez, existe a possibilidade ainda de que ele não tenha limpado 100% o seu portfólio. Até quando, né, esses contratos vão ser descontinuados? Qual que será a volatilidade dos resultados? Será que ainda tem algum impacto da pandemia? Realmente não existem mais esses esqueletos, né, que estão no armário de IRB? Ou a gestão ela pode falar em emitir um guidance finalmente em breve, né, que seria uma expectativa do quanto que ela teria de prêmios emitidos em 2022, qual que seria a rentabilidade sobre esses prêmios esperada, né? A empresa não consegue nem fazer um guidance porque ela mesma não está 100% certa de qual que será o rumo do negócio daqui para frente, né? Qual que será a rentabilidade de fato. Então, essas são algumas perguntas, grandes perguntas, importantes perguntas para essa tese, que eu acho que são determinantes para o investidor saber antes de tomar uma decisão de investimento com essa empresa, tá? Então fiquem ligados nisso. A minha opinião é que a gente precisa aguardar um pouco mais, esperar um pouco mais, acompanhar os resultados da empresa, para que de fato a gente possa ter um pouco mais de certeza do que fazer com o nosso dinheiro ao investir no IRB, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do relatório. Esse aqui são os autores do relatório, esse que vos fala, esse aqui da foto. Agradeço muito o Yuri por me ajudar demais nesse relatório, ficou muito completo. Acho que foi o melhor relatório que a gente já fez em dupla. Tá rolando uma sinergia aí, hein? Tô muito feliz. Agradeço demais também a audiência aqui de vocês por terem acompanhado até o final desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma a investir nessa empresa. Se você tem um amigo que investe em IRB e que está na dúvida do que fazer agora, se encontra meio perdido, passe esse vídeo para ele, porque a gente está sempre tentando gerar aqui um material de qualidade para ajudar vocês numa tomada de decisão, beleza? Se você gostou do vídeo, pessoal, não se esqueça também, curta aqui embaixo, comenta aí, dá essa moral pra gente e se inscreva no canal também. A gente se vê na semana que vem. Um abraço a todos, bons investimentos.